Bom, rapaziada, acontece que muitos de vocês estão me perguntando, pedindo para falar sobre essa história da Cunha, né, de que ele agrediu a mulher, ele ameaçou ela de morte, falou que ia bater nela, que ia dar tiro na cara dela. Vocês querem que eu fale sobre isso? Então eu vou dar aqui minha opinião sincera sobre essa história, que é um assunto que eu já falei aqui no canal. Isso tá nos meus vídeos mais antigos que eu já fiz, inclusive para os membros eu explorei isso com mais liberdade, mas eu vou aqui falar mais uma vez para explicar sobre isso, um assunto que eu já falei aqui no canal e vocês já sabem como que você tem que lidar com essa situação e por que esse tipo de coisa acontece, em que o homem ele vai se deparar num dilema no relacionamento dele, em que quando ele está sendo desrespeitado pela mulher, ou a mulher não está tratando ele do jeito que ele gostaria, ela está ofendendo ele por qualquer coisa, ou ela está tendo um comportamento que ele considera inadequado no relacionamento, né? Vamos dizer que ela quer ter amizade com o ex-namorado, ela quer ficar postando fotos vulgares, ou ela quer ficar indo pra balada com as amigas, ou qualquer coisa do tipo que gere ciúmes para você no relacionamento e seja um comportamento tóxico da parte dela. O que o homem tem que ter nesse caso, ele tem que fazer é a habilidade de sair fora. É só isso. Só que a maioria dos homens não tem a habilidade de ir embora, porque a maioria dos homens tem mentalidade escassa com esse tipo de mulher que ele está num relacionamento, porque não é fácil para ele conseguir uma mulher daquele padrão. E justamente esse é o motivo pelo qual ele acaba querendo namorar com ela ou com uma mulher na maioria das vezes. Na maioria das vezes que um homem vai querer namorar com uma mulher é porque é o tipo de mulher que ele não está habituado a conseguir, que tem um capital moral e erótico que ele acha interessante. E por conta disso vai ser muito difícil desse cara conseguir terminar com essa mulher, e muitas vezes ele vai tolerar ser desrespeitado, ser humilhado no processo com medo de perder ela, e no final das contas é aquilo que eu disse. Ele só está procrastinando o inevitável. No final das contas ela vai acabar terminando com ele de qualquer forma, e ele vai sair sem a mulher e sem o respeito dele no final desse relacionamento. Só que tem dois caras nessa situação, rapaziada. Tem o primeiro cara, que ele é pacífico, ele é passivo, ele é pacífico. O que ele vai fazer? Por medo de perder a mulher, quando ele se depara com esse dilema, que a mulher, sei lá, tá perdendo a admiração por ele, por qualquer motivo que seja, ou talvez por conta de alguma ideologia, pela forma que ela pensa, no que ela acredita, tanto faz, né? Isso é independente, mesmo eu acreditando que na maioria das vezes, até a mulher mais feminista do mundo, se ela tiver com um cara que ela respeita e que ela admira, ela vai pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa que vai incomodar esse cara, porque ela vai ter medo de perder ele. Então, até mesmo quando ela faça alguma coisa, se você mostrar insatisfação, provavelmente ela vai corrigir esse comportamento o mais rápido possível e não vai gerar resistência em aceitar o que você está pedindo para ela parar de fazer, se a mulher te admira. Esse é um outro ponto. Muitas vezes, rapaziada, o que acontece é que o motivo pelo qual muitas vezes uma mulher ela tem esse comportamento que vocês acham intolerável, que vocês acham inadequado no relacionamento, é porque ela não admira você o suficiente, ou ela está perdendo a admiração por você. Então o que você tem que fazer é se olhar no espelho e entender por que isso está acontecendo. Será que é porque você, de repente, está muito acomodado? Será que é porque você tá meio broxa, tá meio gordo, tá meio frouxo, tá meio fraco, tá meio inseguro, você tá mais pobre? Eu não sei por quê. Ou talvez seja por qualquer motivo da cabeça dela, porque ela tá insatisfeita, porque ela achou um cara melhor, não interessa. Mas você que tem que fazer essa autoanálise principalmente, né? E se uma mulher está perdendo a admiração por você, rapaziada, a única coisa que você pode fazer é sair fora desse relacionamento, ou não começar um relacionamento que uma mulher não admira você o suficiente. Porque eu vejo muitos caras lidando com essas mulheres, muitas vezes, que ficam tendo comportamentos que eles não gostam no relacionamento, eles ficam lutando, tentando combater a hipergamia dela. Porque ela quer ter a estratégia sexual aberta enquanto ela está namorando contigo. Isso é um forte indicativo de que ela não admira você o suficiente para isso, que ela ainda acha que ela pode conseguir um cara melhor em alguma outra hipótese, em alguma outra situação. Existe chance para ela conseguir um cara melhor do que você, porque provavelmente ela já teve um cara assim no passado, isso acontece muito, né? Mas quando a mulher admira você de verdade, você é o cara dos sonhos dela, que ela realmente queria, muito provavelmente você vai ter o mínimo de dor de cabeça com essa mulher durante muito tempo do relacionamento, com relação a esse tipo de comportamento principalmente. E se ela começar a ter, é um forte indicativo de que ela está perdendo a admiração por você, e provavelmente a melhor postura a ser adotada nesse contexto é você sair fora. É você sair, é só isso. Você não grita com uma mulher, você não bate numa mulher, você não humilha, você não xinga, você só vai embora. É a maior habilidade que um homem tem para preservar seu respeito próprio, para não deixar uma mulher humilhar ele e não entrar numa situação em que ela vai perder e vai ir perdendo a admiração por você com o tempo. É a principal habilidade que um homem tem para enfrentar a hipergamia feminina, rapaziada. A admiração e a habilidade de ir embora. Você não luta contra a hipergamia, né? O que consegue combater a hipergamia é a admiração que a mulher tem por você. E para você preservar essa admiração, se ela estiver perdendo, você simplesmente vai embora. O que a maioria dos homens não conseguem fazer. Seja pelo cara, pela primeira hipótese, em que o cara ele é muito pacífico, e o que esse cara vai fazer? Ele vai se deparar com um dilema em que ou ele abre mão da dignidade dele para continuar com essa mulher, ou ele preserva a dignidade dele
e acaba saindo fora e perdendo essa mulher consequentemente. A maioria dos homens não vão ter força o suficiente para isso, vão aceitar um relacionamento completamente ruim, vão aceitar receber migalhas de admiração dessa mulher para continuar com ela, porque ele não tem força o suficiente para perdê-la e para ir embora. Esse é o principal cenário que acontece. Então, consequentemente, a mulher não respeita mais o cara, ela abre a estratégia sexual, ela quer ter amizade com não sei quem, provavelmente ela não transa mais com você, provavelmente ela quer ficar indo pra balada, ela não te respeita e assim por diante, você aceita. Esse é o primeiro cara que ele é pacífico e ele vende a dignidade dele porque ele não tem coragem de sair fora. O segundo é o cara agressivo, que é o caso do da Cunha, aparentemente, né? Acontece muitos homens, acontecia muito no passado e hoje acontece muito também esse tipo de situação em que vai acontecer a mesma coisa com esse cara. Ele vai estar num relacionamento, a mulher vai ter algum comportamento que ele não concorda, ela vai começar a ameaçar a dignidade dele como homem nesse relacionamento, seja porque ela quer ir para certos lugares que ele não concorda, ter amizade com alguém, fazer certas coisas, agir de tal maneira, qualquer coisa que seja incompatível com uma mulher que é comprometida. E esse cara, ele também não tem coragem suficiente para terminar com essa mulher, só que ele também não vai aceitar, não vai permitir perder a dignidade dele para continuar com essa mulher. Então o que ele faz? Ele impõe que ela continue com ele, que ela o respeite na base da força, da violência e da agressividade. Entendeu? Você não vai tirar minha dignidade, mas você também não vai embora. Porque a única forma de resolver isso, né, ou é você vendendo sua dignidade para não perder a mulher, ou é você saindo fora e, consequentemente, para preservar sua dignidade, você vai ter que perder ela. Para os caras que não conseguem nem fazer um nem outro, né, o que ele vai fazer? Ele vai tentar impor o respeito dele e ele vai tentar defender a sua dignidade e o que ele acha que essa mulher deve fazer na base da força, da ameaça, da violência verbal, da violência emocional, da força física, da agressão, vai ameaçar ela e assim por diante. Porque esse cara é fraco, entendeu? E isso não tem nada a ver com masculinidade, porque a verdadeira masculinidade, ela presume coragem e honra. Um cara que não tem coragem para terminar com uma mulher que não respeita ele, e ele não tem honra, né? E ele acaba batendo numa mulher, isso não é um homem de verdade, isso não é masculinidade. Bater numa mulher é honrado? Você não ter coragem de sair fora porque você tem medo de perder uma mulher que não te respeita é coragem? Não. Então esse cara isso não é masculinidade tóxica, isso é anti-masculinidade, na verdade. Esse cara não tem honra, esse cara não é homem de verdade. Muitas vezes esses caras vão passar por essa situação, entendeu? Simplesmente porque eles não têm habilidade de ir embora. Então, é por isso que eu já falei, eu já disse isso em vídeos anteriores, que a principal habilidade que você deve ter num relacionamento é a habilidade de sair fora dele se ele não estiver correndo do jeito que você gostaria. Se você não estiver sendo tratado por essa mulher como você acha que você merece, você tem que ter a habilidade de sair fora em algum momento. É aquilo que o Patrício O'Neal chegou nessa conclusão há muito tempo atrás. As mulheres não são, nesse exemplo, em que elas estão perdendo a admiração por você. Claro que as mulheres são amáveis, todas as pessoas são amáveis. Eu tô falando nesse contexto em que uma mulher está perdendo a admiração por você, e ela não te respeita mais, elas não são amáveis, elas são largáveis. O que os caras fazem nessa situação, na maioria das vezes, eles tentam amar a mulher mais ainda para que ela continue com ele quando ela tá perdendo a admiração. Entendeu? E consequentemente, o desfecho dessa história é que no final das contas, ela continua dizendo que ela tá insatisfeita no final do relacionamento, mesmo você tendo feito de tudo para salvar ele, amando ela mais do que você, fazendo mais do que você já fazia antes, e no final das contas você está reclamando porque você está esgotado. É isso que acontece. Quando o cara se depara com esse dilema, que eu chamo de sabotagem do relacionamento, né? Em algum momento pode acontecer, não é sempre, da mulher tentar sabotar o relacionamento de certa maneira, tendo comportamentos que são humilhantes para você como homem, ou como alguém que está num compromisso sério. Entendeu? E aí, consequentemente, como eu disse, o que esse cara tem que fazer, que é ir embora, ele não consegue e acaba tolerando ser desrespeitado por essa mulher, porque ele não tem força suficiente e no processo, além dele tolerar ser humilhado, ele investe mais ainda nela porque ele tem medo de perder. Quando na verdade você deveria largar e ir embora. É assim que você preserva a admiração de uma mulher por você, cara. É assim que você mostra que você se respeita. O maior poder que um homem tem contra uma mulher que não admira ele mais, que não está respeitando ele, é simplesmente sair fora. Só isso que você faz. Eu tenho certeza que se os caras tivessem essa habilidade, isso ia resolver tanto problema de relacionamento, cara, que vocês não têm ideia. Né? Ia resolver o problema do cara que... Porque muitas vezes o que acontece na sabotagem, esse é o principal termômetro, a mulher vai parar de ter relação sexual contigo. E os caras aceitam. Depois dessa fase, esse é o principal sinal de alerta, essa é a pior red flag possível que existe, normalmente, por quê? Porque o que acontece depois desse episódio
é que eles acabam terminando o relacionamento da pior maneira possível e acabam virando inimigos dali em diante. Entendeu? Quando você está percebendo que a mulher não quer ter mais relação contigo, provavelmente o que vai acontecer depois daquilo é que você vai ficar tentando, forçando uma coisa. Para os caras que são agressivos, eles vão muitas vezes bater na mulher, entendeu? Como no caso do da Cunha. E para os homens que não são agressivos, eles vão ficar tentando negociar, convencer, investir mais, vai ficar perturbando o juízo dela, vai ficar irritando ela, vai ficar tentando insistir, vai ficar tentando convencer ela a ser admirado, né? A voltar a receber a admiração dela por você. Entendeu? E no final das contas ela vai ficar puta com você, vocês vão brigar e muitas vezes você pode tomar uma Maria da Penha, uma acusação, alguma coisa do tipo. Porque você foi um mangina, um escravoceta fraco que não conseguiu terminar com essa mulher quando isso era necessário. Quando o momento pediu para você ter essa postura. E é como eu disse, no pior dos cenários o cara só vai ser humilhado, vai tomar um chifre, a mulher vai botar o namorado dela para morar dentro da casa dele, né, e vai botar ele para dormir no sofá provavelmente. Mas pelo menos esse ainda não é o caso mais grave que pode acontecer. O pior de tudo é quando o cara ele não aceita ser humilhado, ele não vende a dignidade dele, mas ele também não consegue terminar com essa mulher. O que ele faz? Ele vai lá e bate nela, ameaça ela e etc. E muitas vezes tira até a própria vida dessa mulher. Entendeu? Tudo porque esse cara é um escravoceta, ele é fraco, ele é mangina e ele não tem habilidade de sair fora do relacionamento. Que é a principal habilidade que você tem que ter quando você decide namorar com uma mulher. Talvez em algum momento você vai precisar ter essa atitude. A mulher precisa ver, em algum momento, se você começa a demonstrar insegurança e medo de perder essa mulher, por conta de uma insegurança de que ela é muita areia pro seu caminhão, ela vai perder a admiração por você. Medo de perder as pessoas, cara, tudo tem contexto. Medo de perder, todo mundo tem, isso é normal. Mas agora, se você está demonstrando que você tem esse medo por conta de que ela é muita areia pro seu caminhão, entendeu? E dentro nesse processo você está aceitando ser humilhado, obviamente que ela vai perder a admiração por você, cara. Porque você está sinalizando para ela que ela é boa demais para você, que você não consegue uma opção tão boa quanto ela, entendeu? Que ela é muita areia pro seu caminhão. E aí entra naquele ditado, né? Igual o Carioca falou, o Rafinha Bastos falou para ele, né? Ela é muita areia pro seu caminhão. Ele falou, faço 50 viagens. Pois é, pois é, pois é. Pois é o que vocês fazem, né? Ela é muita areia pro seu caminhão, o que você faz? 50 viagens. O que acontece no final? Ela vai falar, estou insatisfeita, e você vai falar, estou exausto. Nem as 200 viagens que você fez foi o suficiente para deixar ela satisfeita, no final das contas. Não é isso que acontece? É isso que acontece na prática, basicamente, né? Então, esse é o contexto principal, tá certo? Cara, e isso é muito comum de acontecer, em algum momento você vai ter que lidar com isso, tá? E se você não tiver essa capacidade, você pode ter certeza que provavelmente, isso inclusive de certa forma, é um teste para a mulher ver o cara que está do lado dela. A mulher não quer estar com um cara que ela é melhor do que ele normalmente falando. Todo mundo quando se relaciona quer procurar alguém para otimizar o seu valor sexual de mercado, porque nós somos egoístas, nós somos inseguros, né? E isso alimenta a nossa autoestima. É assim que as pessoas são, cara. Todo mundo quer se relacionar com alguém que aumenta o seu valor sexual de mercado. Entendeu? Que mostra pra você, através daquela pessoa, que você é uma pessoa foda. As mulheres fazem isso e os homens também. É por isso que os homens, inclusive, não conseguem terminar com essas mulheres. Porque elas otimizam o valor sexual de mercado deles, já que são muito areia pro caminhão deles. E já para as mulheres é o contrário. Se ela tá ficando com um cara que tá abaixo do nível dela, é como se você estivesse ofendendo ela diretamente. Entendeu? E aí, consequentemente, o que vai acontecer provavelmente é que ela vai começar a sabotar o relacionamento. A maioria dos homens que não tiverem habilidade de ir embora, nesse caso, para aqueles que são mais pacíficos, né, eles vão aceitar serem humilhados no processo e perder toda a sua dignidade. E aqueles caras que são agressivos, bad boy, etc., né, eles não vão aceitar perder a dignidade, mas também não vão ter a capacidade de sair desse relacionamento e, consequentemente, muitas vezes o que eles vão fazer é acabar ameaçando essa mulher e muitas vezes partir para as vias de fato. Esse foi o fenômeno que aconteceu com provavelmente, né, com o delegado da Cunha. Eu não sei porque que vocês seguem esses caras também. O cara tem 2 milhões de seguidores no Instagram, né? Não sei o que as pessoas estão perdendo tempo acompanhando a vida desse cara, mas isso não é problema meu. Então esse é o vídeo que eu queria fazer para vocês. Resumindo, gira em torno daquilo que eu já disse. Você tem que ter a habilidade de ficar sozinho e a habilidade de ir embora em algum momento. É assim que você faz uma mulher continuar te respeitando. Você não tem poder sobre a admiração que ela tem por você. Ela admira você de maneira genuína se ela quiser, por livre e espontânea vontade. Entendeu? Se a mulher, cara,
Se a mulher, ela tá tendo comportamentos que você considera que não são interessantes pro seu relacionamento, é um forte indicativo de que ela tá perdendo admiração por você, ou de que ela não teve admiração por você, ou de que ela não tem admiração por você desde o início. A realidade é essa. Então, eu não quero ficar falando sobre coisas aqui, porque muitas vezes os caras querem que eu faça vídeos para combater a hipergamia, para tentar corrigir o comportamento das mulheres, para fiscalizar o que as mulheres estão fazendo, sobre o que elas devem ou não devem fazer. Cara, isso é um poder de escolha delas. Você só tem controle sobre as suas escolhas. A Red Pill é sobre isso, é sobre você ser protagonista sobre as suas escolhas, controlar o que está dentro do seu alcance. Entendeu? Se você está numa situação em que você não está sendo admirado, você não tem como controlar a admiração que a mulher tem por você, né? Mas agora, você tem o poder de sair fora se você não está recebendo essa admiração que você acha que você merece. Isso está no seu controle. E essa é a principal atitude que você tem que ter no relacionamento quando uma mulher não te admira mais. Sair fora. É simples assim. Valeu, um abraço.